Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vascão, porque ontem o Vasco da Gama venceu, né, a equipe do Paysandu dentro do Mangueirão. Vitória importantíssima para o nosso Vasco da Gama. O Vasco que teve um primeiro tempo muito abaixo, um primeiro tempo muito ruim, primeiro tempo que às vezes era melhor o Vasco da Gama, às vezes o Paysandu voltava a ter o domínio do jogo e se mostrava superior. Mas o Vasco que se achou, né, de fato, na segunda etapa, entrou muito bem, teve mais imposição, abriu o placar com o Spinelli aos 12 minutos de jogo. Uma jogada muito interessante, inclusive, né, uma jogada em que mostrou que os jogadores estão ligados, o Rojas batendo um lateral rápido, aproveitando o mole do sistema defensivo do Paysandu, o Andrés Gomes cruzando a bola rápida para o Spinelli guardar. Spinelli, que é um jogador que tem muito faro de gol, tá? O Spinelli é um jogador que tem que ser um ponto de atenção nesse trabalho do técnico Renato Portaluppi. E o segundo gol, um lindo cruzamento, né? Inclusive do Rojas, para o Spinelli também balançar as redes. Um 2-0 importante do Vasco da Gama, um Renato Portaluppi que foi, de certa forma, também importante porque colocou uma escalação eficiente que conseguiu, dentro do Mangueirão, buscar o resultado. E aí você pode falar que já vai começar, que eu sei que vai começar. Ah, Lucas! Mas era o Paysandu, cara. Pô, tu vai comemorar a vitória do Vasco da Gama contra o Paysandu? Pô, que fase, cara. Eu sei que muitos aí vão pensar nisso. Mas amigo, eu vou comemorar a vitória do Vasco da Gama contra o Paysandu. Sabe por quê? Porque eu sou um Lucas que lembro muito bem da Copa do Brasil do ano passado, em que o Vasco da Gama, o Clube de Regatas Vasco da Gama, que você aí está menosprezando pelo fato de ter vencido o Paysandu, é o mesmo Vasco que no ano passado, na terceira fase da Copa do Brasil, no jogo de ida contra o Operário de Ponta Grossa, quase perdeu lá no estádio Hermano Krug. 1-1, com um gol do Nuno Moreira de longe. Se não faz aquele gol, nem sei o que seria do Vasco. Mesmo Vasco que contra esse mesmo Operário no Rio de Janeiro sofreu, penou, teve que passar nas penalidades máximas da Copa do Brasil. O mesmo Vasco da Gama que chegou à final, ok, mas que no ano retrasado, em 24, chegou a uma semifinal, mas na Copa do Brasil sofreu. Eu lembro, como se fosse ontem, eu sofrendo nos pênaltis contra o Água Santa dentro de São Januário. Eu, Lucas, lembro disso. Amigo, então assim, você pode estar menosprezando, mas não menospreze não, comemore. Porque se hoje o Vasco da Gama foi lá e venceu o Paysandu dentro do Mangueirão, temos que agradecer, porque já sofremos com o Vasco contra o Operário, Vasco contra a Água Santa, 4-4, 3-3, São Januário, disputa de pênalti, Vasco foi eliminado para o Juazeirense, Vasco foi eliminado para o ABC, e hoje é levantar as mãos para o céu e agradecer porque o Vasco chega contra o Paysandu fora de casa e consegue a vitória. E o Renato ontem, na entrevista coletiva, falou um pouquinho, né, sobre como foi esse jogo, e é claro, eu trago as palavras de Renato Portaluppi para você. Obrigado pelas palavras. É sempre um momento muito difícil, né, para qualquer profissional, para qualquer pessoa. Estar nesse momento bastante delicado, até porque eu era muito apegado à minha irmã, mas infelizmente aconteceu. Mas obrigado. Quanto ao jogo, o Paysandu sim, deu bastante trabalho, principalmente para a gente no primeiro tempo. Nós sabíamos que o jogo ia ser difícil. Hoje em dia não tem mais, vou jogar contra um time da terceira divisão, contra um time da segunda divisão e nós vamos vencer fácil. Não tem mais isso no futebol. O futebol hoje em dia está muito parelho. O importante é aquela entrega, aquela dedicação que mais uma vez o meu time teve. E nós conseguimos um bom resultado fora de casa. A gente sabe que é muito difícil jogar aqui. Viagem longa, nós tínhamos jogado há 3 dias atrás. Fizemos não digo uma ótima exibição, mas uma boa exibição, deu para o gasto para a gente conseguir uma pequena vantagem. E agora nós temos mais 90 minutos lá no Rio de Janeiro. Mas o importante era a gente sair daqui com um bom resultado para, teoricamente, né, a gente jogar um pouco mais tranquilos no... Como vocês viram aí as palavras, né, de Renato Portaluppi, inclusive
Eu vou falar mais sobre isso, já adianto a vocês no vídeo da parte da tarde, mas gostaria de elogiar muito o técnico Renato Gaúcho, porque muita gente critica o Renato. Ah, o Renato não viajou para a partida do Vasco contra o Barracas Central na Sul-Americana. O Renato não quer nada. E ontem ninguém falou nada, porque o Renato ontem viajou tendo perdido a sua irmã. O Renato perdeu a sua irmã. Na terça-feira, no caminho para Belém, o Renato recebeu uma ligação, um WhatsApp. Ó, a sua irmã não está mais aqui. O Pedrinho deu ao Renato a opção de voltar ao Rio, mas ele quis ficar com o grupo. E aí, tá vendo a imprensa falando? Tá vendo a imprensa elogiando o Renato? Tá vendo a imprensa indo a favor ao Renato? Então cuidado com o que você ouve. Já falei e volto a repetir. As críticas ao Renato, muitas vezes, elas são enviesadas, tá? É só isso. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.